Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos vindo de uma sequência de episódios onde estamos estudando uma série bíblica que tem como título Jesus, o Restaurador da Vida. E a ideia é, ao longo de 20 episódios, nós estudarmos a Palavra de Deus através da ótica de Jesus, através do ponto de vista de Jesus sobre alguns assuntos doutrinários. Nós começamos essa série falando sobre o que Jesus falou a respeito das Escrituras, Jesus e as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre o bem. Logo, também falaremos sobre o mal. É isso. O episódio de hoje vai falar sobre Jesus e a restauração do bem. Existe uma grande interrogação que paira sobre este assunto, bem e mal. Por que Deus, sendo poderoso, amoroso, misericordioso, não só permitiu que o mal surgisse, mas também que ele crescesse e causasse tantos danos aos teus filhos queridos? A Bíblia traz respostas a respeito disso. E você e eu hoje, através da inspiração, da iluminação e da condução do Espírito Santo, nós vamos aprender o que é que a Bíblia fala a respeito da restauração do bem, logo também sobre o mal. Então, desde já eu quero pedir que você esteja com a sua Bíblia na mão. Como de praxe, nós vamos abrir alguns textos bíblicos e também feche seus olhos para pedirmos ao Espírito Santo que nos dirija neste estudo. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nosso Senhor, te agradecemos a imensa oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra. Por isso, Pai, te pedimos que Teu Santo Espírito nos dirija e que saiamos daqui movidos por Ele e cheios dEle e conhecendo um pouco mais de Ti através do estudo da Tua Santa Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito neste canal, talvez você tenha chegado aqui pela primeira vez, clique no botão de inscrever-se e também ative o sino de notificação para que você seja ali lembrado ou avisado das novas programações do canal Adventistas Lauro de Freitas. Também nos siga nas redes sociais, no Instagram, Adventistas Lauro de Freitas, e também @nabíbliapode. Lá nós colocamos os cards e as informações dos novos episódios e também alguns recortes de mensagens importantes que a nossa equipe capta aí ao longo dos programas que nós estamos exibindo, para que você possa ser tocado pelo Espírito Santo também através dessa rede social. O Instagram também tem o objetivo de propagar, divulgar a palavra de Deus, pregar o evangelho através daquela rede social, assim como aqui no YouTube. E você pode ser um missionário cooperador conosco, transmitindo, compartilhando, retransmitindo e compartilhando esta live, esse estudo para todas as pessoas que você conhece, todos aqueles que você entende que precisam conhecer mais sobre a palavra de Deus. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia e nós vamos começar a estudar. A introdução de hoje nós vamos ver a mensagem que está lá em Mateus capítulo 13, verso 24 até o 30 e também 36 até o 43, que é onde está a explicação da parábola, que vai falar sobre o joio e o trigo. Evidentemente, nós não vamos nos aprofundar neste assunto, mas nós vamos aqui dar uma pincelada sobre o que é que essa parábola quer nos trazer. A Bíblia começa dizendo que existiam numa plantação, né, dois tipos de produtos ali. Porém, o dono da plantação, o dono das terras, ele queria apenas plantar um deles. A Bíblia começa no verso 24 dizendo: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então, esse homem semeou uma boa semente. Ele não tinha interesse de plantar uma outra coisa, senão a semente que ele tinha em mente, né? E aqui, essa boa semente era o trigo, né? Ele dá continuidade, dizendo: Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou
o joio no meio do trigo e retirou-se. Então veio o inimigo desse Senhor, e esse Senhor aqui é Deus, né? Essa semente é a sua palavra, e o fruto, evidentemente, é os frutos produzidos pela palavra de Deus, pela plantação, pela pregação da palavra de Deus. E aí veio o inimigo e plantou um outro fruto, trouxe uma outra semente. E aí quando você vê o joio e o trigo, né, Deus é muito didático, ele traz essa ideia do joio e o trigo, porque eles são elementos muito parecidos. Se você pegar um trigo e pegar um joio e colocar um do lado do outro, você verá que eles são muito parecidos. Porém, quando você coloca na palma da mão e esfrega, você vai ver que do trigo sairá sementes e do joio somente palha. Dos versos 36 até os versos 43, a Bíblia traz a explicação dessa parábola, que diz o seguinte: Despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, e assim ele continua, finalizando aqui no verso 43. O joio e o trigo nascem no mesmo campo. O campo é o mundo, como diz a Bíblia. O joio são os filhos de Deus, e o joio são os filhos do inimigo de Deus, e o trigo são os filhos de Deus. E naquele grande dia, esses serão separados. Observe que no início aqui, no verso 28, os ceifeiros dizem assim: queres que vamos e arranquemos o joio? E aí o Senhor diz: não, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Há o momento certo da colheita. Naquele dia, como diz 2 Tessalonicenses, quando o Senhor vier com poder e grande glória, ele dará ordem aos seus anjos para que reúna os teus filhos, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares, diz o texto de Paulo. Nesse momento, a separação será iminente. Nós não temos senso de justiça perfeito para julgarmos quem é joio e quem é trigo. Somente Deus. Mas vamos continuar aqui, dar sequência sobre o que a Bíblia falou a respeito do nosso estudo. Onde começou o mal? É a primeira pergunta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 10. É bem verdade que o texto está aí na tela para que você também possa acompanhar. Talvez você esteja assistindo esse estudo de um lugar onde você não esteja com a sua Bíblia na mão. Então o texto está aí para ajudar você. Mas eu e você, que temos aqui em mãos a nossa Bíblia, nós podemos muito bem abri-la. Então abra aí no capítulo 12, versos 7 a 10. Onde o mal se originou, diz a Bíblia. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Também não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Onde foi que o mal se originou? No céu. Opa, peraí. Como assim, Magno? O céu não é perfeito? Sim.
Deus, quando criou tudo, e evidentemente nós temos na Bíblia o relato da criação apenas da terra, mas em algum momento os outros seres também foram criados, e aqui nós estamos falando, né, de Satanás e seus anjos que pelejaram contra Cristo e os seus anjos no céu. E ele perdeu essa batalha e foi atirado para a terra. Então, no céu, Satanás começou a propagação do mal. Nós vamos ver nas questões a seguir sobre alguns textos que falam exatamente quando esse mal se originou. Quem originou o pecado, né, é o próximo texto, está em Ezequiel, capítulo 28. Esse é um dos textos que nos traz aí uma ideia bastante clara sobre de quem originou e como originou. Tem outro texto em Isaías também que nós vamos abrir. Ezequiel capítulo 28, verso 14 até o verso 17, diz a Bíblia: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Querubim é um tipo de anjo, né? Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele era um querubim que andava no Monte Santo de Deus, no céu, junto ali com Deus. Verso 15: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Observe que o texto diz que se achou, não foi imputado nele a iniquidade. Se achou, ele achou em si próprio essa iniquidade. Mas espera aí, ele foi criado, né, um ser perfeito, mas ele também foi criado um ser livre, como eu e você e todos os outros anjos. Então nós temos a escolha de seguir a Deus, servir a Deus ou não, assim como ele também tinha. Verso 16: Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte santo de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das estrelas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Verso 17, ele dá aqui uma ampliação, né? Um esclarecimento. Como é que esse mal surgiu? Ele diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele achou em si próprio algo acima do que aquilo que havia no céu, e por isso ele começou a fazer comércio da sua violência e pecou. Comércio da sua maldade e pecou. Comércio, ele foi vendendo essa ideia a todos, né? A escritora norte-americana Ellen White, ela vai dizer ali no livro A História da Redenção, eu recomendo muito que você leia esse livro, ela traz uma perspectiva da Bíblia a respeito ali do momento da queda e da história de Cristo. É muito, muito interessante a perspectiva, né, trazida por Ellen White, e nos dá um vislumbre do que aconteceu no céu. Ela diz que Satanás tinha inveja ao ver a Trindade trabalhando no plano da salvação, a Trindade trabalhando na criação, a Trindade trabalhando na criação do homem, o poder que Deus deu ao homem e à mulher, sua criação, imagem e semelhança de si mesmo, o poder que ele deu a eles de recriar, né, ao reproduzir ali a sua espécie, coisa que Satanás não tinha esse poder, não tem, porque ele é anjo, né? Hoje um anjo caído, mas é um anjo. Então, aqui em Ezequiel traz esse vislumbre que ele produziu em si mesmo maldade, produziu em si mesmo violência, pecou contra Deus, foi expulso do Monte Santo e espalhou toda essa malha de maldade e pecado por todo o céu, contaminando alguns dos anjos que estavam ali. E tudo isso porque ele se achou, né? Se achou ali, elevou o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
vaidade excessiva. E fica aí até uma mensagem para a gente, para tomar cuidado com a vaidade, com a soberba, que tudo isso não provém do Senhor. Vamos para a próxima questão. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Interessante isso. Eu e você sempre tivemos o direito de escolha e continuaremos a ter. Você pode estar aqui assistindo esse estudo bíblico, estudando comigo aqui essa lição sobre o bem e o mal, mas você e eu teremos a oportunidade de decidir, de escolher se os ensinamentos aprendidos aqui com o texto bíblico, com a leitura bíblica, fará alguma diferença na sua vida ou se você e eu continuaremos seguindo as nossas vidas indiferente a tudo isso. O livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15 a 17, a Bíblia diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas, Magno, onde é que está escrito aqui que Deus estabeleceu algo para preservar o livre-arbítrio? Porque se fosse para preservar, então ele proibiria, ele restringiria o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não é um Deus tirano. Inclusive, foi esse o comércio de Satanás ao reproduzir aos anjos que eles não tinham liberdade coisa alguma e que eles estavam ali subjugados por Deus e só poderiam fazer aquilo que Deus mandasse. E Deus vem aqui com Adão e Eva e prova que isso era uma mentira contada de forma contundente para convencer as pessoas disso. Eu e você continuamos a ter o livre-arbítrio. E eu e você hoje ainda temos a nossa árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez você tenha aí em mente algo que te desvie dos caminhos do Senhor. Um pecado escondido, quem sabe um pecado acariciado, um pecado que você não quer se livrar. Saiba que a Bíblia condena o pecado, mas não condena e nem abandona o pecador. Deus requer de nós fidelidade e confiança nele, pois ele é misericordioso, longânimo e tardio em irar-se, diz a Bíblia. Mas vai chegar um dia que tudo isso cessará e o pecado será destruído. E aqueles que estiverem agarrados ao pecado, agarrados à sua árvore do bem e do mal, que Deus tem falado com você para abandonar dia e noite, aqueles que permanecerem agarrados a isto serão, infelizmente, destruídos. Então, a árvore do bem e do mal foi um critério que Deus estabeleceu para que o bem perdurasse para sempre. Mas ele não restringiu, dando ao homem livre-arbítrio de decidir se é obedecer a Deus ou não. A próxima questão nos pergunta: qual foi a essência do primeiro pecado? Foi a gula? Foi o sexo? Foi a rebeldia? Aí, ainda em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore é desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. E na sequência, vamos dizer aqui que abriu-se os olhos e etc. Então, a árvore do bem e do mal era um teste. O que está aqui em questão é a desobediência, a rebeldia na ocasião ali de Adão e Eva, ao descumprirem uma ordem dada por Deus. Esse mesmo critério
essa mesma ordem vale para nós hoje. Deus nos diz, na sua santa palavra, aquilo que nós devemos e aquilo que nós devemos fazer. Deus imprime o seu caráter em forma de 10 mandamentos para nos nortear, né, aquilo que nós devemos fazer enquanto seus filhos, enquanto servos dele, enquanto cristãos, seguidores de Cristo, né, não ter outros deuses diante de nós, não chamar o nome de Deus em vão, não criar imagens de escultura daquilo que há no céu, na terra e no mar, para que adoremos. Engraçado que algumas pessoas que têm essa prática diz que não estão adorando aquela imagem, mas se nós formos em lugares de culto, de religiões que têm essa prática, nós veremos que há um culto ali, né, onde muitas vezes essa imagem está no centro, sendo venerada, e seu nome sendo aclamado acima do nome de Deus, né? E Deus diz que nós não deveremos ter outros deuses diante dele. E ele está falando de coisas que nós colocamos acima de Deus. E outros ensinamentos, como não matar, não roubar, guardar o dia de sábado, dedicar o dia santo. Muitas pessoas dizem que o sábado não é o nosso, né, tema de hoje. Nós estudaremos sobre isso, você verá na Bíblia o que é que a Bíblia fala sobre sábado, o que é que Jesus fala. Mas muita gente diz que sábado é coisa de judeu, que está no Antigo Testamento, que foi abolido. Mas o sábado ele foi instituído na criação. Você pode ver lá no início de Gênesis. Muito antes da criação, Deus havia separado um dia e nomeou esse dia e chamou de sábado e disse que esse dia era dele. E o próprio Jesus guardou o sábado, né? Em Mateus 5, por exemplo, Jesus vai dizer que ele não veio abolir nada, ele veio simplesmente cumprir, né? E ele dá sequência dizendo que aquele que, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio deverá ser tirado dessa palavra, dessa profecia. Enfim, a palavra de Deus ela não muda. O próprio Deus declarou em Malaquias capítulo 3, verso 10, eu, o Senhor, não mudo. Não há nenhum texto bíblico, nenhum verso que deva ser desconsiderado, descumprido. Evidentemente que muitas coisas foram escritas para um contexto muito específico, mas dali nós podemos e devemos tirar ensinamento para os nossos dias hoje. Então, a essência do primeiro pecado nasceu com a rebeldia. E eu e você não devemos continuar em rebeldia sobre aquilo que Deus já lhe disse que você não deve fazer. Já me disse que eu não devo fazer. Então, nós devemos ser fiéis e obedientes a Deus. Quinta questão, o que é pecado? 1 João, capítulo 3, verso 4, vai dizer que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Algumas versões vão dizer que o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Transgressão da lei. Se você transgride a lei, você está em pecado. Se você mata, você está em pecado. Se você rouba, você está em pecado. Se você mente, você está em pecado. Se você cobiça algo do seu irmão, você está em pecado. Se você não guarda o sábado, está na lei, você está em pecado. Não é lei do judeu, é lei do servo de Deus, é o caráter de Deus. Algumas pessoas, algumas religiões, não só desconsideraram isso, mas como alteraram essa lei em suas doutrinas eclesiásticas, mudaram o sábado para domingos e festas, e outras alterações foram feitas, tiraram o mandamento de não construir imagens e dividiram outro mandamento em dois. Então, se eu e você transgredirmos qualquer ponto da lei, nós estamos em pecado. Qual é a consequência final do pecado e qual a resposta de Deus a todo o mal? Romanos 6, verso 23, um texto bastante conhecido que vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23, vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é sim a morte, mas Deus nos dá o dom da vida. Se você quer viver, obedeça. Tem um trecho da Bíblia que vai dizer
aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Não sou eu que estou dizendo, não é placa da igreja que está dizendo, é a palavra do Senhor. A sua Bíblia, que está aí na sua mão, seja digital, no tablet, no computador, seja escrita, seja a versão Almeida, revista e atualizada, seja a Nova Linguagem, seja a Bíblia Esperança, seja que tipo de Bíblia for, você vai ver na sua Bíblia que o amor a Deus está ligado à guarda dos seus mandamentos. Mas vamos aqui a algumas lições que podemos aprender para confiar em Jesus e vencer o mal. 1 João 3,6 vai dizer, permaneça na presença de Jesus. Romanos 6,12 vai dizer, não brinque com o pecado, afaste-se do pecado. Mateus 26,41 vai nos orientar a orar para não cair em tentação. E Tiago 4,7 vai dizer, resista a Satanás, não ceda à pressão, em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esses são alguns conselhos bíblicos para vencer o mal. E caminhando para o fim, aqui está o nosso compromisso de fé de hoje. Ao ler na Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal e entender a gravidade dele, quero me juntar ao exército de Jesus e lhe entregar meu coração para não permitir que o inimigo tome posse da minha vida. Você faz esse compromisso com Deus esta manhã, nesta noite. Não sei qual momento você estará assistindo esse vídeo. Você quer fazer esse compromisso de fé? Feche seus olhos e nós vamos orar a Deus. Querido Pai, amado Senhor, nós chegamos ao fim de mais um estudo e queremos entregar em Tuas mãos as nossas decisões. Que a partir de hoje, Pai, nós decidamos não Te desobedecer, não agir de forma rebelde diante do Senhor. E fazemos um compromisso de fé, de querer nos juntar a Ti e caminhar com o Senhor e não permitir que o inimigo tome posse da nossa vida. Em nome de Jesus choramos. Amém. Aqui está um estudo adicional que você vai poder fazer aí ao longo da semana, né? Alguns textos que vão falar sobre o que nós estudamos aqui. Gênesis 3, Apocalipse 12, 1 João 3, 1 João 1 a 6, 7 a 10, 1 João 3, 11 a 24. O livro de 1 João praticamente todo vai falar sobre resistir, né, às tentações. Efésios 6, Tiago 4, né, textos que vão nos ajudar aí ao longo desses dias a meditar um pouco mais a respeito sobre o bem e o mal e sobre como resistir às tentações do inimigo. Né? Nós chegamos ao fim de mais uma exibição aqui da série bíblica Jesus, o Restaurador da Vida, e foi muito bom ter você aqui conosco. Deixe o seu comentário aí nesta live, compartilhe esta live com todas as pessoas que você puder, né, e conseguir, para que o Espírito Santo possa agir na vida de todas as pessoas que estiverem em contato com esta classe bíblica. Chegamos ao final, te agradeço por sua presença, porque você esteve aqui conosco até o final, e nós nos encontraremos no domingo. Infelizmente, na terça-feira, por alguns problemas técnicos, nós não conseguimos transmitir o episódio, que seria esse, né, que nós estamos transmitindo agora, na quinta-feira. Mas no domingo seguiremos com a transmissão, conforme combinado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lhe conceda uma excelente noite. Até quinta-feira. Um abraço.